Provável que a minha palavra, que é uma palavra menos generalista, como a do, a do Alonso, ela vai talvez levantar algumas questões mais objetivas, se é que é possível falar-se em questões objetivas a partir de uma teologia pública, não é? E para poder fazer uma diminuição aí da temática, que é ampla demais, eu preferi estudar a relação que existe entre a academia e o imaginário popular, que foram temas que a gente discutiu aqui, depois com algumas questões tomadas a partir do texto do Alonso, mas não pensar o que é academia, nem pensar necessariamente o que é imaginário popular, porque não daria conta para fazer tudo isso, mas pensar muito mais na questão da relação entre eles, tomando aí o exemplo de duas questões fundamentais da teologia pública, que é o universo acadêmico, que é o universo do diálogo da teologia pública com outras áreas do conhecimento, e a recepção disso no imaginário popular. E aí, então, a gente vai tentar alinhavar, ou pelo menos levantar algumas questões a respeito disso. Então, eu vou fazer a apresentação e leitura do texto, e conforme a gente tem aqui, é um texto ainda bastante introdutório, evidentemente, mas que sinaliza algumas questões que eu acredito que sejam importantes. Estudar a teologia pública não é uma tarefa simples. Talvez por não se constituir como discurso, não apenas constituir como discurso recente, talvez por ser abrangente demais, de fato é possível encontrar a teologia pública desde os primórdios do cristianismo, dependendo do conceito que se atribua à ideia de teologia pública. Parece claro que a secularização, se tomarmos as contribuições de Vátimo, de Anivátimo, a partir do sentido da debilidade do ser, a teologia pública estaria presente como gênese do próprio cristianismo. Por exemplo, a ideia da encarnação, né, como o Deus ocupando o seu espaço público. Vamos colocar nesses termos, né? Que é o que Vátimo acaba fazendo, né? Por outro lado, a teologia pública, se teologia pública for a inserção do conhecimento no âmbito do público, legitimado como acadêmico, como esfera de conhecimento válido no contexto das ciências humanas, nesse caso como teologia mesmo, ou como ciência da religião, por exemplo, então o diálogo teria que levar em consideração as políticas públicas para a educação e formação da cidadania na dimensão universitária, como fizeram Soares e Passos, que foi o problema levantado pelo Luciano, né? Que é a questão de como isso acontece se o público deseja a teologia, né? Outra forma de abordagem é a compreensão do público como espaço de construção da religião e cidadania, quando uma e outra se dão em legitimação e construção a partir da religiosidade popular libertária. Então, aí vem a ideia de que o público, na verdade, estaria acontecendo na sociedade e não dentro do contexto da abertura. Ou seja, teologia pública, nesse conceito que talvez você tenha trazido, nos dá mais a ideia de uma voz profética para a própria igreja, e não para a sociedade, né? Ela se torna ainda um discurso enclausurado como abertura. Tem o seu valor, é evidente, né? É claro que tem a sua funcionalidade, mas ela acaba voltando para o próprio eixo. Então, aí eu continuo a leitura, voltando. Outra forma de abordagem é a compreensão do público como espaço de construção da religião e cidadania, quando uma e outra se dão em legitimação e construção a partir da religiosidade popular libertária, seja por meio da resistência, que é no caso da teologia da libertação, ou da bricolagem, e eu estou aqui tomando emprestado, apenas de forma exemplar, o pensamento de Michel de Certeau, né? Seja por meio de processos sociais de construção como dimensão fundamental da própria religiosidade. De certo modo, em tais esferas que se tem como foco, ou é a concepção do público como república, aqui no sentido político, organização e esfera do poder, ou o público reduzido ao universo da eclesiologia, no caso a eclesiologia que se abre para o público, onde se produz a teologia das declarações dogmáticas e sistemáticas, ou ainda o público como secularizado, e o lugar onde acontece a vida e as construções sociais. Quer dizer, nós estamos falando de público em que sentido? Né? Nesta última, estão presentes tanto as particularidades de uma teologia pública africana, e estou pensando no caso do apartheid e outras possibilidades em razão da miséria, né?
por exemplo, que segue os passos da necessidade da libertação social em razão da miséria continental, né? E aí então o apartheid também entra como não apenas como um discurso político de uma gestão, mas também um discurso que é uma própria indústria da segregação e da miséria, né? Uma vez que os miseráveis acabam não tendo acesso nos espaços dos setores que o Estado deveria estar presente e dar a eles a sua contribuição, né? Então, de certo modo, essa teologia africana ela tem também um discurso libertário no sentido do pobre e do oprimido, né? Não apenas no sentido do segregado, porque o segregado acaba se tornando oprimido e miserável, né? Ou a produzida em centros dominadores, ameaçados hoje pela pobreza mundial, da qual, evidentemente, são os causadores. Esta tendência, que é essa tendência que eu me reporto aqui como aquela teologia pública produzida em centros que geraram miséria mundial, esta tendência aparece no discurso da ecoteologia produzida no mundo europeu, como no caso de Moltmann. Por exemplo, quando a atenção para a igualdade social não se dá como discurso de socorro à vida do oprimido e miserável, mas esse só aparece porque a indústria da miséria causa degradação ambiental e ameaça com isso a sobrevivência de todos. Isso fica muito claro no texto de Moltmann. Moltmann, ele quando levanta a questão da teologia pública, para o debate da teologia pública, a necessidade da teologia pública para a recuperação do cosmos, ou do ethos, né, e da ideia de cosmos, mundo, como a terra H e a terra onde há vida, a preocupação dele é a preocupação com a terra e com o próprio mundo europeu, que hoje acaba recebendo um contingente de miseráveis e uma pressão social muito grande, né, por conta da miséria que eles causaram no período medieval, em torno das grandes descobertas e tal, do qual o Brasil e a América Latina foram vítimas diretas, né? Caso a ameaça fosse outra, no caso europeu, os oprimidos e miseráveis poderiam ser novamente esquecidos. Então, eu fico com aquela ideia de que Moltmann, ao fazer uma caminhada para a ecoteologia, ele tem um discurso realmente de inclusão, mas esse discurso de inclusão poderia não acontecer se os miseráveis, se a causa, a ameaça fosse outra coisa, né? Pois o ideário não é o debate pela vida no sentido lato, mas pela vida no sentido geográfico, e a vida no mundo europeu, né? Tais apontamentos rápidos sobre o risco de generalidade mostram um imenso painel da teologia pública. Não são exclusivos, é claro, mas exemplos. Ao que parece, não é possível de se falar de teologia a não ser sob uma ótica de uma teologia pública, né? Então, esse trabalho não se propõe a estudar a relação entre a academia e o imaginário popular. Eu fiz um recorte, não caminhei tanto pelo lado de Moltmann, nem nessa direção um pouco mais universalista. Trata-se de uma crítica a partir do texto de Soares e Passos, com uma resposta de mediação clerical protestante de Ronaldo Cavalcante, tendo em vista a ruptura tanto da academia quanto da eclesiologia em relação ao imaginário popular. Quer dizer, não é só a igreja que está rompida com o imaginário popular, a academia também está, né? Não se trata de um estudo que focará as construções centrais desses saberes, academia, declarações de fé, eclesiásticas e cristianismo popular, mas o de refletir os distanciamentos e, por que não dizer, a insolvência de discursos religiosos que, afinal, acabam se constituindo como eixos hermenêuticos de natureza hermética e o público reduzido a um recorte social, seja este a legitimação acadêmica do discurso, seja como a resistência e transformação na leitura do sagrado no universo do cotidiano. Então, esse seria mais ou menos o parâmetro que eu estou tomando para pensar a teologia pública. Então, pensando nessa ideia acadêmica, em primeiro momento, né, teologia pública em diálogo com outras ciências, eu gostaria de levantar as seguintes situações. Os artigos organizados por Soares e Passos sobre o título genérico Teologia Pública, reflexões sobre uma área de conhecimento e sua cidadania acadêmica, formam um conjunto de ensaios críticos, analíticos da teologia e seu espaço no debate acadêmico mediante estudo histórico e quase exegético de pareceres que credenciaram e oficializaram faculdades e cursos no encalço do parecer 241/99, que reconheceu o curso de bacharelado em teologia em nível acadêmico, de graduação. Este parecer, e como justificativa a sua aprovação, trouxe contribuições e inquietações. Claro que esse parecer já foi reformulado, já foi escrito, já foi criticado, já foi avaliado. O próprio texto do livro apresenta isso, mas ele é o texto que abre. E dependendo da maneira como ele, na época, se ele tivesse sido fundamentado com outras razões, provavelmente, talvez ele nem teria passado. Então, a ideia é de que ele cumpriu o papel dele, né?
Ele trouxe contribuições e inquietações, por um lado, reconheceu status acadêmicos da milenar área de conhecimento, que é a teologia, e, ao mesmo tempo, possibilitou uma abertura curricular inédita e estranha à tradição positivista do sistema oficial de ensino, que foi a abertura do modo em que os cursos poderiam ser costurados, as propostas curriculares, os projetos pedagógicos, políticos pedagógicos, poderiam ser construídos a partir de uma liberdade de crença, né? Contudo, incompleto ou não, o parecer 24199 foi suficiente e, ao ser aprovado, homologado e publicado, incluiu a teologia na esfera pública como interesse do Estado. Pronto, agora a teologia não é mais um ambiente próprio, exclusivo da Igreja. Ela divide essa responsabilidade com o Estado, né? Em alguns momentos, o Estado faz o seu monitoramento, em alguns momentos, há uma tentativa de resistência para que o Estado não avance e acabe tornando e ocupando o espaço das confissões religiosas, o que dá um certo receio em algumas denominações e igrejas para oficializar o seu ensino, né? É o grande debate que a gente enfrenta nas comunidades, né? Soares, em seu artigo de própria autoria, Teologia na Universidade como Convém, é um artigo que está dentro desse texto, que eu estou citado, ao analisar a interdisciplinaridade no diálogo entre teologia, ciência e filosofia, propõe pelo menos 4 considerações sobre a importância da teologia no espaço público acadêmico. Primeiramente, de Soares, a teologia é crítica. Por crítica, ele entende tratar-se da necessidade que a teologia tem de se autoavaliar na relação dinâmica entre os postulados de fé e tradição e a vida, na sempre constante leitura dos símbolos religiosos. É claro que o Soares está levando em consideração de que a teologia, ao ingressar no espaço público, ela vai se oxigenar, né? Ela vai rever seus próprios postulados e, então, vai adquirir novos conceitos, novos paradigmas, novas leituras, novos eixos hermenêuticos, né? Depois, agora abdicando de ser rainha das ciências, anteriormente como era no passado, a teologia se comporta no mundo acadêmico como ciente de suas limitações, o que é necessário que a teologia tenha para que ela possa ingressar no espaço público, né? Ainda pelo fato de ser inculturada, estar presente, e tomando emprestado o conceito de teologia da cultura de Tillich, Soares compreende a construção do pensamento ocidental como profundamente influenciado e, por que não, sedimentado, a partir da teologia. Então, a teologia está presente no público, no cotidiano e na vida das pessoas. Finalmente, creio que aqui o apontamento se torna um pouco mais significativo, Soares identifica a teologia como uma espécie de ombudsman humanitário. De fato, no discurso humanizador da teologia, estaria possivelmente a sua dimensão profética em resistência à desumanização da imparcialidade científica, quando ocorrer, ou se ocorrer, e no fato, na possibilidade de ocorrência, de haver um espaço público tão aberto no diálogo com o pensamento da teologia. A teologia tem o seu caráter humanizador como elemento central de contribuição para oferecer às outras áreas do conhecimento científico, a partir de referenciais que não são exclusivamente dentro daqueles mecanismos que o Luciano trouxe para nós, que são partidos políticos, etc., mas talvez alguma informação depois aqui possa ajudar dentro daquela questão que você colocou, né? Por essa perspectiva, especialmente no que tange a antropologia e a alteridade, isto é, no encontro do ser humano, o seu outro como construção do próprio sentido de ser, é que possivelmente estaria o fator agregador mais significativo de contribuição do universo acadêmico. Se no cotidiano a hermenêutica teológica passa pelo simbólico do sagrado e seus mistérios, no mundo acadêmico e secularizado por princípio, resta a singularidade da humanidade e dos fatores de produção do próprio ser. Ocorre que a teologia aspira a algo mais, não deseja apenas ser uma agente modificadora de dimensões quase periféricas, contribuir apenas com a humanização das ciências, né? Mas se inclui em diálogo profético, como também de aproximação e se permite as críticas e desafios das demais ciências. Desse modo, apresenta-se aberta. Não se trata de um bloco monolítico, hermeticamente fechado, mas se dá a possibilidade de rever seus postulados, não apenas para se tornar parte do universo acadêmico significativo, mas também para servir de fio condutor da academia para a dimensão eclesiástica, onde se constitui como estrutura e povo, a esfera de poder e relações interpessoais. Trazer para a comunidade ou para a igreja, para o local onde ela é produzida, os avanços e as contribuições que o mundo acadêmico pode oferecer, né? Observada por essa perspectiva, a teologia pública abre caminho para a oxigenação do seu próprio sistema e contribui para a humanização das demais ciências,
particularmente no encontro com o outro, e na redescoberta da linguagem simbólica, necessária para a popularização de todo e qualquer conhecimento científico. Foi esse o apontamento central do trabalho do professor Hermar de Mourão Vasconcelos. Ele é professor na Universidade Federal da Paraíba, se eu não me engano. Isto é, eu tenho referência dele, depois eu posso oferecer com mais precisão. Isto é, ao optar pelo discurso positivista que observa a religião popular como conhecimento pré-racional, a academia rompeu com o universo significativo para os que deveriam ser os também favorecidos de seus avanços. Vasconcelos aponta isso criticamente, tratando da saúde pública, que, nesse caso, deixa de ser justamente pública por desconhecer o imaginário a partir do qual o modo de vida é construído. Então, o que aconteceu, o que Hermar aponta, é que há uma ruptura hermenêutica. Você cria um universo positivista e a academia rejeita as construções religiosas que vêm a partir da comunidade, que sobrevive a partir da religião, que religião é extremamente significativa, e aí a própria saúde pública não alcança o seu efeito, porque é rejeitada pela comunidade cujo discurso e eixo hermenêutico é religioso. E ele faz um trabalho assim interessante, depois eu posso passar o artigo para vocês, está aqui inclusive como referência, mas é um artigo muito interessante, porque ele aponta para essa ruptura. Então, aí a gente continua aqui o texto, né? Vasconcelos aponta isso criticamente, tratando da saúde pública, que nesse caso deixa de ser justamente pública, por desconhecer o imaginário a partir do qual o modo de vida é construído. Trata-se de uma ruptura hermenêutica, e a resistência aos benefícios de uma política pública de saúde esbarra na ruptura de diálogo para com a população que o simbólico religioso como tecedor do sentido da vida, onde acontecem os elementos da construção religiosa. Ao alijar a religião como subproduto social, é o público que acaba de se isolar no gueto acadêmico. Então, agora você está falando de outro tipo de público. Você tem uma academia pública que também se isola no universo público por conta da sua dimensão positivista. Então, a pergunta que a gente tenta levantar no texto é se uma teologia que agora vai se enfileirar no mundo acadêmico, se ela não vai se tornar hermeticamente fechada agora num outro âmbito. Ela sai do hermetismo eclesiástico e entra agora no universo do hermetismo acadêmico. Enquanto isso, então, ela não consegue dialogar com o universo público. Eu acho que essa é uma questão, né? Eu acho que isso é importante. O apontamento de Vasconcelos não deve ser compreendido apenas no âmbito da saúde pública, mas das ciências em seu sentido lato. Então, a pergunta, para além da idealidade do diálogo e suas contribuições, aquela ideia de que a teologia se abre, contribui, recebe contribuições, esse conceito muito idealizado de uma relação de caminho aberto, né, em que se possa construir algo, como vimos, emerge do fosso de separação quando a própria teologia acaba por se afastar do imaginário popular e se torna um discurso de natureza quase não religiosa. Ou seja, a teologia pública continua sendo teologia? Eu acho que essa é uma pergunta importante que tem que se levantar, né? A teologia pública inserida no diálogo continua sendo a teologia que preserva a linguagem simbólica, ritos, e se torna resposta às questões essenciais da existência humana a partir do humano e da sua vivência? A questão é que a idealidade, aquela ideia de abertura, contribuição e recepção, de troca de possibilidade de construção, como é tratado o conhecimento no universo acadêmico, nem sempre dialoga ou se dá como devolvido, socializado à vida social. Pelo contrário, os constantes interesses por áreas de pesquisa, e agora estou falando de pesquisa no sentido lato, onde determinados setores se dão como privilegiados, quase esgota o ideário da isenção do pesquisador, que em alguns casos é também funcionário de um sistema envolvido por uma teia de poder e interesse. Então, o pesquisador universitário ele também não é uma pessoa desprovida de interesse, de financiamento, e é um funcionário. E ele, então, existem questões que estão presentes nessa situação, né, que eu acho que a gente precisa levar em consideração quando se fala dessa idealidade da abertura do pensamento da teologia no espaço público, né? Então, quase esgota o ideário da isenção do pesquisador, que em alguns casos é também funcionário de um sistema envolvido por uma teia de poder e interesse, numa linguagem protecionista interna, que praticamente torna os centros de saberes como verdadeiros e também, né, como guetos, assumidos aqui por empréstimo esse termo
de Cavalcante em relação às comunidades religiosas protestantes, que é um texto que a gente vai entrar daqui a pouco nele, né? Então, uma teologia no universo quase estranho à maioria da população, servida apenas por pequenas migalhas de conhecimentos esparsos, que é o distanciamento que existe entre a academia, no sentido lato, para com a comunidade, no sentido da existência, da qual também não se pode fazer parte, a comunidade não faz parte, a comunidade ela é excluída dessa academia, por razão da história e exclusão de um ensino público alienador, não apenas como hermenêutica alienadora, por conta do positivismo, e questão da própria ideia da concepção de que a religião é o ópio do povo, né? Que as universidades o positivismo, quando nós tivemos as universidades, nossas universidades foram construídas a partir do positivismo, né? Quando nós tivemos algum avanço na esfera social a partir de uma leitura marxista que considerava a religião como ópio do povo. Então a gente nunca teve espaço. Essa que é a verdade, ou porque você não alcança os elementos necessários à objetividade da pesquisa dentro da área científica, ou porque você não dá conta de desalienar, né? Você conseguir criar uma ruptura de libertação, e aí então você é responsabilizado pela os rumos da filosofia e das ciências humanas, história, etc., e você é colocado, então, como uma área de pensamento que não merece crédito num segundo momento. Então seja por um fato ou outro, não há espaço, né? Mas só que essa universidade, ela também está excluída da sociedade, né? Esse é o problema, né? Esse é o problema. Quer dizer, se você pensar em termos de contribuição à libertação, você percebe que o nascimento de uma teologia da libertação no contexto latino-americano foi muito mais significativo do ponto de vista da construção social do que as pesquisas que são feitas nas universidades sobre a situação social no Brasil em toda a sua história. Nós nunca tivemos, dentro da educação, salvo elementos pontuais de manifestação pública por conta de democracia, que foram extremamente válidos e tiveram a sua época, né? Fora isso, nós não tivemos nenhuma contribuição assim sistematizada, porque aqueles foram eventos sociais apenas em termos de um calor de libertação. Mas nós nunca tivemos assim uma sistematização, uma proposta libertadora que viesse das universidades. Elas acabaram se fechando nos seus próprios guetos, enquanto a teologia da libertação atingiu o povo, com todos os seus problemas e defeitos e limites, ela conseguiu dialogar com a comunidade e ela cumpriu um papel de libertação, a tal ponto que hoje nós temos muitas situações trabalhistas modificadas e muitos avanços em sindicatos por conta dessa abertura que a gente não consegue nem medir da contribuição da teologia da libertação na América Latina, né? Então, é nesse ponto que eu estou levando, né? Que eu estou levantando, né? Então, recuperando aqui a minha leitura, voltando aqui um pouco. Então, uma teologia no universo quase estranha à maioria da população, servida apenas por pequenas migalhas de conhecimentos esparsos, da qual também não se pode fazer parte, a população não pode fazer parte por razão histórica, de exclusão de um ensino público alienador, não apenas como hermenêutica alienadora, mas estrutura que provoca alienação, na ausência até de conteúdo que possa inserir o educando no âmbito da cidadania. Quer dizer, a nossa democratização de ensino, na tentativa de fazer uma inclusão, gerou uma exclusão, por conta da péssima qualidade de ensino que nós nos propomos, que o setor público se propôs a fazer, né? Então, quando ele abre o setor público para uma amplitude maior em termos educacionais, ele, na verdade, ele cria um processo alienador social que a gente encontra aí na sociedade, todos esses problemas que nós estamos... A minha pergunta é se esse tipo de teologia construído nesse espaço seria teologia relevante. Teria a teologia sobrevivido até então por conta dos seus fatores históricos, sociais e populares, ou em razão dos enunciados dogmáticos sistemáticos que a sustentam? O que sustenta, afinal de contas, a teologia para torná-la pública, né? Afinal, a teologia, a voz profética, se for em que sentido? Ao ser incluída no âmbito e com status do mundo acadêmico, poderia manter-se como crítica das ciências tecnicamente lapidadas, mas humanamente vazias? São questões que a gente tem que levantar para se pensar efetivamente em termos de uma teologia pública, né? No segundo momento, pensando mais nesse espaço mais popular, né? O segundo momento, a segunda parte do meu texto, eu pergunto sair do gueto, mas sair para onde, né? Que é uma leitura a partir do Cavalcante, né? As mesmas disposições herméticas que podem ser levantadas quanto a uma teologia pública, sob a ótica do seu universo acadêmico, podem
e tem sido, também colocadas em relação às instituições e comunidades religiosas, mais tecnicamente chamadas de igrejas. Foi essa a preocupação de Cavalcante ao mostrar o caminho pré-reformador, reformador protestante, como ideário libertário de uma teologia que acabou sendo reduzida a um novo gueto. Desde o início, contudo, Cavalcante deixa claro que a busca de uma educação teológica de qualidade iria possibilitar a recuperação da identidade protestante. Mas eu não sei se é isso que a gente precisa. Que fora perdida por ter se tornado um discurso hermético. No final, conceitua o que para ele seria uma teologia pública, né? Então, vai um conceito que ele trabalha aqui, mas no final do texto, uma teologia compromissada com o seu tempo. Para ele, teologia pública é uma teologia compromissada com o seu tempo, com suas múltiplas demandas. Em outras palavras, uma teologia encarnada e capaz de ouvir as perguntas do hoje e, a partir de então, com base em sua história, em seus princípios e com uma espiritualidade madura em diálogo com o todo da tradição cristã, né, articular respostas atualizadas e relevantes. Ou seja, homogeneizar o discurso para a libertação do ser humano na condição de cidadão. Ora, isto é quase afastar a religião da teologia, pois a religião é o espaço das contradições, onde as próprias contradições coexistem sem solução e assim permanecem como desafio à ausência de lógica, mas que interfere e constrói a sociedade. Quer dizer, não tem logicidade, não tem estrutura lógica, mas organiza a sociedade. Esse que é o problema. O que você faz com a teologia, né? Porque, afinal de contas, ela sobrevive e vive, porque o espaço religioso é o espaço das contradições, você não pode eliminar as contradições, mas, ao mesmo tempo, são as contradições que constroem a sociedade, né? A solução dos dramas e contradições da religião sobre o crivo da lógica se assemelha ao conceito de existência de Deus, que, se demonstrada segundo Tillich, seria o fim. Ao colocar a ideia de Deus ou ser em si como não existente, Tillich também focava a questão do próprio discurso religioso a partir da racionalidade ontológica, onde permanece a hermenêutica do simbólico, e só lá pode ser compreendida como não racional. Defender a possibilidade de uma teologia capaz de encontrar a resposta para suas próprias contradições e ainda dialogar com as diferenças, é respeitar a tradição, o todo da tradição cristã, ter por foco a cidadania, que é um recorte da vida, portanto limitador do próprio sentido religioso. Tornar-se libertário no sentido público são tarefas hercúleas, mas, ao mesmo tempo, de uma unidade metafísica que converge a possibilidade de se elaborar uma tal teologia. Com outras palavras, quando a teologia encontrar esse caminho, deixará de ser teologia. Então, sair do gueto, mas sair para onde? Cavalcante, ao que parece, pretendia uma saída do gueto à cidadania, mas esta ainda subordinada à verdade acadêmica, e ele coloca esse termo de maneira muito clara, em busca da verdade, de uma teologia elaborada a partir de uma purificação dialética, também de um sistema idealizado conhecido como universo do conhecimento científico. Então, você entra nesse universo científico, racionaliza, sistematiza, descobre a teologia e depois você reformula a igreja e sai para o mundo. É um desafio imenso, né? Em seu texto, mantém-se fiel ao discurso reformador, enfatizando a racionalidade e uma possível metanarrativa teológica que fosse capaz de abarcar as contradições e ainda ser relevante numa sociedade em mudança. Deve-se ler o texto de Cavalcante, é claro, a partir da concepção de que tal postura já poderia ser denotada como um progresso, pelo quadro que desenha dos ideais reformadores e onde o protestantismo acabou ancorado. De fato, o texto do Cavalcante tem essa contribuição. Ele faz uma crítica que o protestantismo saiu de uma condição de libertador e transformou-se num gueto. Então, aí o texto dele volta-se para uma teologia pública de abertura, mas para a própria comunidade, nesse sentido, né? Nesse caso, a sua concepção é coerente. Em relação a determinadas comunidades, o olhar crítico de Cavalcante se dá como voz profética, como no caso do fundamentalismo. Esse dado por análise acéfala da sociologia, fazendo uma importação direta do modelo de organização social tribal à universalidade da igreja, que é uma verdadeira aberração, né? Quase uma aberração. Na verdade, escrevi isso mesmo. Com isso, e tomando o texto bíblico, simbolicamente fundando do discurso protestante, construiu no Brasil, a partir do protestantismo histórico, e elaborou uma teologia que pouco ou nenhuma comunicação tem com o mundo externo. Na verdade, deu-se como retrógrada e de pouco ou nenhuma contribuição. Nesse ponto, Cavalcante está corretíssimo. Contudo, a saída do gueto não pode criar uma contaminação do gueto ao coletivo,
de tal modo a se articular uma outra superestrutura. Então, o que se propõe, às vezes, que eu tenho impressão no trabalho do Cavalcante, é que você vai elaborar a teologia, depois você vai sair no público com a teologia, e você vai acabar impondo essa teologia no público. Quer dizer, você encontrou a teologia verdadeira na recuperação dos ideais da Reforma Protestante, e daí você tenta novamente sobressair ao público e impor ao público uma nova reinterpretação da teologia, mas que seja de recuperação dos ideais da Reforma Protestante, né? Eu acho que, nesse caso, ele deixa de ser realmente uma teologia pública, né? Por conta disso é que a Igreja, sob a ótica de uma libertação com vistas à cidadania, deve se fazer povo. E aqui, obviamente, eu estou recuperando o texto de Boff, né? Só que não no ideário da ausência de rosto do oprimido. Quando Boff escreveu A Igreja se fez povo, o oprimido não tinha rosto, né? Hoje o oprimido tem rosto. E a gente sabe que o oprimido também participa dos processos de alienação dele mesmo. E ele se coloca no sistema religioso hoje como alvo de determinados grupos religiosos, mas também participa da construção desse sistema religioso. Então, ele não é isento. Então, ao que parece, quando a gente lê uma teologia pública proposta nessa direção do público, do Estado, da entrada, dá a impressão que a gente ainda está dialogando com uma sociedade plural que não tem rosto, que não participa da construção dessa mesma teologia, né? Eu acho que isso é um equívoco, aquilo que o Claudemilson colocou dentro daquela perspectiva, né? Muito bem. Ok. Ao que parece, todo o discurso libertador acaba por tomar o lugar do opressor. Assim, quando se pensa, então, numa teologia pública, que seja de fato pública, a pergunta é se não seria necessário discutirmos outra vez a Igreja se tornando povo, na ausência do discurso dogmático imposto, mas construído a partir das necessidades e carências de uma sociedade marginalizada e empobrecida. Assim, as possibilidades dos desvios apontados por Cavalcante poderiam até ser considerados como discurso de resistência ao modelo imposto, litúrgico e destituído do simbólico, apropriado de forma comercial pelas empresas filiadas à indústria do neopentecostalismo. Ora, parece isso que fica claro, que o neopentecostalismo, o que ele fez? Ele se apropriou do simbólico religioso, recuperou toda a dimensão do sobrenatural que é próprio dos elementos formadores da nossa cultura. Nesse ponto, ele se contrapõe com o positivismo produzido nas universidades e arrastou para si uma quantidade de pessoas que acabou se filiando como resistência ao discurso positivista das universidades, com resistência ao discurso positivista das igrejas, e fez por si só uma opção de buscar uma recuperação de toda a mística de comportamento religioso que não está nem na igreja e que não está na universidade. Agora, a pergunta que se faz é se a igreja, se a universidade tem condições de trabalhar essa teologia, preservar os seus elementos simbólicos e místicos para poder dialogar com uma comunidade que tem, essencialmente, na mística, a profundidade e o enraizamento da sua existência. É essa a pergunta que eu estou tentando levantar, né? Seria isso um desvio ou resistência? De repente, quando a gente olha para esse grupo de pessoas que estão se enveredando pela indústria neopentecostal, isso é resistência ou é desvio? De repente é resistência. Eu acho que ainda está para ser feito, não li ainda nenhum trabalho a ser feito nessa direção, em que possa abordar essa expressão de busca religiosa como resistência ao discurso formal, né? Eu acho que, nesse caso, ele acaba sendo um discurso de resistência, porque não há outro amparo. Eles não têm outro lugar para buscar uma religião que seja, uma teologia que seja religiosa, né? Uma teologia que preserve os elementos imaginários religiosos e, ao mesmo tempo, seja teologia. Então, acho que o único espaço que eles encontraram foi através do neopentecostalismo e a indústria que a gente conhece, que acontece hoje de maneira muito já criticada e analisada no nosso sistema, né? Seria isso um desvio ou resistência? Na verdade, não é verdade que tal bricolagem tem pressionado as comunidades à mudança? Quando as vozes clamam pela recuperação do simbólico, do sobrenatural e até do contraditório no discurso religioso, afinal, seria esta a doença ou é a própria cura? Notas inconclusas. A teologia pública já nasce assim, com seus limites, interesses e perspectivas hermenêuticas variadas, compreendida apenas como uma tarefa do conhecimento humano, capaz de racionalizar em razão do contato com as ciências e depois retornar coerentemente ou de forma coerente para o âmbito da vida popular, não parece ser uma via adequada para a valorização e reconhecimento do seu valor como possibilidade de conhecimento e interpretação da vida.
teria sido talvez esta mesma teologia que não foi capaz de responder aos problemas existenciais do sangrento século XX, que acabamos de escrever. Isso porque a teologia, como expressão de fé, não cabe no sistema da racionalidade positivista articulada como fundamento do discurso científico. Também não é apenas um discurso alienador e opressor, do qual devem ser libertados os oprimidos. Não se constitui como elenco de afirmações dogmáticas, sistemáticas, mas se dá como religião e fé na construção da sociedade. Uma teologia em diálogo com as demais áreas do conhecimento humano poderia ser relevante para determinadas situações, mas estará sem dúvida, como as demais ciências, quase incomunicável em relação ao lugar onde se constrói a vida e esta acontece. A conta pode estar certa quando se trata de estruturas lógicas de pensamento e até a humanização de outras áreas do conhecimento do mundo acadêmico, mas a religião popular continuará com as construções coletivas coalhadas de contradições e rupturas, e em suas misérias não encontrará resposta no discurso oficial, mesmo logicamente sustentáveis e cientificamente construídas. Acho que essa é uma palavra um pouco mais crítica com relação à ideia de se construir a teologia pública, não que não deva, mas eu acho que a teologia pública ainda é um discurso muito voltado para dentro e não ainda construído a partir de uma referencial para fora. Muito obrigado. Bem, se a minha palavra foi uma palavra introdutória, né? Por isso que eu coloquei teologia pública entre a construção e a possibilidade prática de um discurso. Então, no contexto do Natanael, eu quero dizer que nós estamos no mato sem cachorro. Porque no primeiro momento, teologia pública, eu só vou fazer algumas considerações mesmo, porque no primeiro momento, teologia pública entende como uma abertura da igreja para o público, que é o que eu falei, e por isso que eu não abordei o Cavalcante, porque eu sabia que seria trabalhado aqui. E a esse último parágrafo aqui, isto porque a teologia com expressão de fé não cabe no sistema da racionalidade positivista, articulado como fundamento do discurso científico, que é característico das universidades brasileiras, também não é apenas um recurso alienador e opressor, do qual devem ser libertados os oprimidos, característica da teoria de libertação, não se constitui como elenco de afirmações dogmática sistemática, mas se dá como religião e fé na construção da sociedade. Uma teologia em diálogo com as demais áreas do conhecimento humano pode ser relevante para determinadas situações, mas estará, sem dúvida, como as demais ciências, quase incomunicável em relação ao lugar onde se constrói a vida, e a esta acontece. Então, é mais ou menos uma questão que... Temos teologia pública? Acho que não temos, né? Parece que eu aponto assim um caminho, eu vejo algumas coisas positivas, né? Eu não sei se a teologia pública ela poderia ser feita a partir de comunidades, depois do texto dele, mas eu acho que a teologia pública, ela, no Brasil, no contexto do Brasil, ela pode ser feita a partir de indivíduos. Eu pego, por exemplo, Leonardo Boff como um teólogo público, e ele é entrevistado e aparece lá nas suas legendas, um teólogo, né? E ele está envolvido em todos os segmentos sociais, a sua palavra é ouvida como teólogo. Então, nesse sentido, é um teólogo público no Brasil. Pegam, por exemplo, quando um teólogo vai falar agora recentemente no Congresso Nacional do Conselho Nacional de Justiça, em que chamou um teólogo para trabalhar a questão do Estado laico. O que é o Estado laico e como a teologia entende o Estado laico. Então, eu acho que o caminho está aí. É uma questão, não é nem depois que foi destruído o discurso propriamente dito, porque a minha ideia era a possibilidade de construção de discurso, a possibilidade de ter uma prática de teologia pública, depois ele foi desconstruído, essa é a ideia legal do debate, né? Eu vejo que a questão é trabalhar com indivíduos que têm uma teologia pública no seu discurso, né? E ocupar assim, o espaço público nesse sentido. É isso, gostei. Muito bom. Obrigado, Natanael, pela fala, né? Muito contribuiu muito, né? Até para a minha própria reflexão, né? E assim, só para reagir também, não são perguntas, né? Mas eu vejo na primeira página do seu texto, né? 3 constatações do público, né? Eu acho que a gente precisa definir, delimitar aquilo que nós estamos querendo dizer com o público, né? É o público da República, né? É o público das instituições ou é o público da própria existência, o público da vida. Eu acho que a gente tem muitas temáticas, muitos caminhos para trabalhar com a teologia dentro do aspecto público, né? Acho que essa é uma coisa interessante, que eu acho que para trabalhar precisa definir
Em que aspecto? Acho que pode ter uma teologia pública que trabalhe o elemento do Estado, ou essa discussão muito mais social, muito mais sociológica, vamos dizer assim, mais preocupada com os excluídos, né? Mas eu queria assim, mais que você reagisse também, né, a essa compreensão. Bom, quando você diz a teologia a pública abre caminho para a oxigenação de seu próprio sistema, é uma questão de sobrevivência, né? Dialogar já não é mais assim uma necessidade da teologia, porque ela está observando a sociedade, ela se sentiu com dó da sociedade, agora precisa dialogar com a sociedade, ou é uma questão dela própria para resolver o seu próprio problema de sobrevivência? Ou a gente dialoga ou a gente morre. Quer dizer, porque, e aí eu anotei aqui, né? Além do meio secular não querer o público, ou do público não querer a teologia, o meio secular não querer a teologia, como poderia ser tão mas a minha pergunta assim, mais assim, não quer porque a teologia, eu acho que a teologia não dá dinheiro nesse sentido, né, que o Luciano colocou, né, não adianta, né, a gente tem que trabalhar de fotógrafo, de cameraman, de editor, né, para poder ganhar o nosso sustento, mas porque teologia não dá dinheiro, né, eu acho que esse é um aspecto. Mas acho que também essa é a grande palavra. Sim, sim. Porque aí existe exatamente o espaço da sua independência. E a minha pergunta nesse sentido é assim, bom, ela não dá dinheiro, ela não pode estar no meio secular, ou não pode estar no espaço público das universidades, não porque ela não seja igual, ela é igual. Você coloca no seu texto que a teologia se faz ciência, enquanto ciência não consegue observar o imaginário popular, os símbolos populares. Ela não consegue dialogar porque ela não está lá, ela está fora, assim como está a universidade, né? Então, a gente pode colocar como a igreja. Tá. Então, a minha pergunta é assim, quem faz teologia, então? É a igreja? É o espaço acadêmico? Né? Ou somos nós que detemos o discurso teológico? É o teólogo que faz teologia, ou é a comunidade, ou é o popular que faz a teologia? É o símbolo, ou o elemento simbólico que está fazendo teologia? Essa é a minha pergunta. Enquanto teólogo, se a teologia é feita em um outro espaço, a gente está olhando para o espaço errado, ou a gente está falando do lugar errado. Nós temos que falar do espaço teológico. O espaço teológico não é a igreja e não é a academia, é o elemento popular. Está lá no símbolo. Quando eu fiquei olhando o texto do Alonso, o seu texto, eu acho que faz uma crítica à compreensão, à ideia que se tem. Quer dizer, essa teologia que quer ser pública para dialogar com o público é utópica. Não vai dar conta, nunca vai existir, mesmo sendo plural, não importa, né? Porque quando ela sai do gueto, ela sai, mas ela continua sendo ela mesma, né? Ela não se faz o outro, né? Ela continua sendo confessional, né? Essa eu acho que algumas questões que me preocupam nesse sentido de discurso. Obrigado pelas observações. Eu colocaria o seguinte, que a teologia, ela em primeiro lugar, eu acho que eu não consigo entender teologia fora da antropologia. Essa é a minha noção de teologia, né? Isso, O Raul II trabalha muito nessa direção, e o Runner, que é um referencial de leitura, que das minhas pesquisas, todo o pensamento dele é construído a partir da antropologia, né? E se a gente pensa na antropologia, nós estamos pensando no ser humano. Então, a teologia ela se faz necessária ou importante nesse mundo, ou na discussão, do debate, quando ela se aproxima do universo significativo do religioso, do simbólico, que a própria estrutura social acaba por construir, porque ela é, de certa forma, o resgate da cidadania por esse discurso do próprio simbólico. Nós perdemos esse discurso. Tentou-se recuperar alguma coisa na área da academia, através da hermenêutica, né, por Riquet, etc. Tenta-se recuperar essa profundidade do simbólico como aquilo que tem excesso de significado e tal. Mas a vivência, o modo como se constrói a sociedade, e aí eu estou falando da construção social mesmo, ela se dá pelo religioso. E nesse ponto, talvez eu esteja até muito influenciado pelo pensamento de Tillich, que também
Eu gosto muito de suas leituras, né? A questão da teologia da cultura. Mas eu acho que a teologia, nesse ponto, ela vai onde se existe um elemento, quando a teologia realmente não é vazia do religioso, quando ela se torna elemento coalhado de religiosidade que está presente na comunidade. Ela entra onde esferas de pensamento não conseguem penetrar. Porque a sociedade ela se constrói a partir do religioso. É por isso que determinados programas no meu modo de entender, determinados programas sociais, quando não levam em consideração o papel da teologia, eles acabam não dando conta, porque eles se tornam positivados demais para dialogar com uma comunidade que é essencialmente religiosa. Então, você tem programas de recuperação de drogados, eu estou falando agora de coisas mais objetivas. Programa com relação à recuperação de pessoas de rua. Então, você percebe muito bem que determinadas comunidades religiosas fazem melhor esse papel do que o Estado. Por quê? Porque elas têm um discurso religioso. Então, a penetração da igreja, da comunidade religiosa e da teologia, quando ela realmente respeita, não quando ela expropria o pobre dos seus recursos, como faz a indústria neopentecostal, né? Eu não estou falando disso. Mas quando ela consegue não utilizar os recursos para manipulação, mas quando ela consegue compreender o universo significativo da vivência do indivíduo, ela cria pontes e só ela consegue fazer isso. É nesse ponto que eu acredito, e aí o Mardi foi um texto que me ajudou muito, demonstrando que a espiritualidade, que a própria saúde pública depende dessa aproximação hermenêutica para se fazer presente no espaço da existência humana. Eu creio que pelo universo do religioso, você consegue elementos de penetração, de aproximação e de socialização mesmo. E eu acredito também que quem tem contato com isso, ou a universidade que tiver contato com esse universo, ela também se modifica. Então, aí você tem essa ideia desse canal de comunicação de público, né, que essa concepção de Bourdieu em que as coisas se estruturando, né? Então, você tem essa possibilidade de uma construção referenciada por uma leitura um pouco mais adequada da existência humana, que só a religião consegue. Eu acho que esse espaço é um espaço muito interessante. Quando você tem guerras no mundo, no caso, guerra que nós tivemos recentemente, guerras religiosas, em que as nossas universidades não conseguem responder a elas, atribui aquilo como excesso de uma pessoa que é né, completamente tomado por uma religiosidade incontrolável, alienação, mas não consegue entender o fenômeno religioso que leva o indivíduo a morrer por causa dos seus ideais, que isso é religião. Então, enquanto ela não conseguir dialogar com esse universo, ela não vai entender o que é o ser humano. Porque o ser humano ele é um elemento que constrói a religião e a religião constrói a sociedade. Então, acho que é exatamente essa ruptura que tem causado esse distanciamento entre todas as propostas que nós temos, até governamentais, de ajuda às pessoas, porque está desligado, está completamente rompido com a hermenêutica existencial do ser humano, que se faz mediante a própria religiosidade. Então, acho que há espaço para a teologia, sim, nesse sentido. Obrigado, Natanael. Eu quero agradecer o texto, Natanael, muito rico, ajudou muito aqui também. Não é uma pergunta, mas é talvez uma reflexão aqui, muito mais para mim, né, do que é teologia e do que é público, né? Eu acho que esse termo parece que para tentar essa discussão parece até pobre, né, porque pensando em teologia para as pessoas, pensando em teologia para a academia, pensando em teologia de modo geral, não cabe uma teologia só, né? E também pensando no que é público, né? O que é o público aí, que a palavra que o Clademilson também fez. Eu fiquei pensando aqui o que é o público e a teologia, quais teologias, né? Se é possível e como se daria essa teologia pública, né? Talvez teologias públicas, e mesmo assim seria difícil. Em certo sentido também a contribuição que eu não tinha pensado por esse lado também que você colocou aí da contribuição da igreja, né, no sentido objetivo que você colocou aí de clínicas de recuperação, né. Então é interessante também pensar por esse prisma aí objetivo. Então, para mim é mais uma
uma consideração só, não uma pergunta, né? Mas muito interessante.